Câncer coloretal, também chamado de câncer de intestino, é um dos tipos mais comuns hoje no mundo e também um dos mais perigosos. É esse o tipo de câncer que levou ao óbito da Preta Gil e também daquele ator que fez a Pantera Negra, Chadwick Boseman, acho que é assim que se pronuncia. Pessoal, apesar de ser um tipo de câncer extremamente perigoso e com alta incidência no mundo inteiro, a boa notícia é que a gente pode facilmente prevenir esse câncer. Não estou dizendo que as pessoas que adotam as medidas preventivas adequadas nunca, jamais terão câncer. É uma questão de probabilidade. Se você adota essas medidas de maneira adequada, dificilmente você vai desenvolver o câncer de colo retal. Pode até ser que você tenha uma predisposição genética para desenvolver o câncer de colo retal, mas que de acordo com as medidas preventivas adotadas de maneira correta, você prolongue muito mais a qualidade e o tempo de vida. Ou seja, de qualquer maneira, é muito eficiente que você adote elas na sua vida. O Fundo Mundial da Pesquisa do Câncer traz 5 pilares principais para você conseguir evitar esse câncer coloretal. Evitar o consumo de álcool, o tabagismo, controlar o peso corporal, ser fisicamente ativo e aqui a principal que eu vou abordar com vocês, que é a alimentação saudável, o que deve evitar e o que você deve consumir a mais para evitar o câncer coloretal. Pessoal, agora entrando mais no aspecto nutricional, o que o Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer orienta para a gente fazer na rotina em questão alimentar, primeiro é evitar alimentos ultraprocessados e em especial os embutidos. Lembrando que é diferente a gente comparar um whey protein, por exemplo, um iogurte ali que tem um pouco de adição de açúcar ou adoçante, qualquer que seja, com um embutido. Os valores nutricionais são diferentes, tá? E esses embutidos, eles possuem alguns compostos que no intestino vão alimentar bactérias gram-negativas, tá? Isso pode, a longo prazo, potencializar a chance do risco do câncer de colo retal, assim como outras patologias, outras doenças, outros problemas metabólicos, por exemplo, colaborar para uma resistência à insulina, né? Aterosclerose, o excesso de gordura saturada, né? Com muito sódio, pressão arterial. Então, é todo um alimento que traz um cenário de baixo valor nutricional e um prejuízo a longo prazo. Não é como se você se alimentasse com um pouco no dia a dia de presunto, salsicha, um pouco de bacon no lanche, mas sim a associação de você levar um estilo de vida com esse consumo de ultraprocessados e embutidos especialmente. Pessoal, se você busca informação com base em evidência científica, eu peço que considere se inscrever no canal e deixar um like, que ajuda demais no meu trabalho. Pessoal, outro pilar que você jamais deve deixar de negligenciar é a quantidade total de fibras ingeridas por dia. Por exemplo, um jovem, um adulto, em média, deve ser recomendado que consuma cerca de 30 gramas por dia, aproximadamente 14 gramas a cada 1000 calorias, de acordo com o Instituto de Medicina. Por exemplo, então se uma pessoa tem uma ingestão calórica de 2000 calorias por dia, recomendável que ela consuma 28 gramas de fibra por dia. Disso para mais, tá? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Pessoal, a fibra, ela não trabalha somente retardando a velocidade da digestão para que você não fique com fome dali 1-2 horas. Ela também alimenta bactérias no seu intestino. Então vamos lá, o que acontece quando você consome uma fibra no intestino? A bactéria come essa fibra e tem uma reação que gera subprodutos que fazem bem para o seu corpo. São os famosos chamados de ácidos graxos de cadeia curta. São eles os principais: acetato, propionato e butirato, que eles fazem no seu intestino como um efeito colateral positivo. O primeiro efeito positivo deles no intestino é que eles aumentam a captação de cálcio intestinal. Então colabora ali para a absorção, toda a questão óssea também de performance, né? O cálcio também está relacionado à contração muscular, então isso deve sim ser levado em consideração. Outro fator importante é que ele fortalece a mucosa intestinal, formando uma barreira de proteção que ajuda ali a combater a inflamação, né? Então, no caso, você fortalece as proteínas que protegem o lume intestinal. Outro benefício gerado a partir da fermentação dessas fibras no intestino, feita pelas bactérias, é a secreção de proteínas que geram a saciedade. Por exemplo, um peptídeo muito conhecido que é o peptídeo YY. Ele é muito bem documentado já em vários estudos, e tanto as frutas, legumes, verduras que contêm fibras, como também os compostos bioativos que contêm neles, por exemplo, o licopeno no tomate, o resveratrol na uva, eles são fundamentais para alimentar essas bactérias boas no intestino também. E por isso você deve ali consumir mais do que você já consome, porque provavelmente você está consumindo pouca fibra e compostos bioativos por dia. Porque hoje a gente tem basicamente uma alimentação de ultraprocessados. Então é bom que você reveja se realmente você está consumindo o ideal. E é justamente por todos esses benefícios e aspectos que as fibras fazem no intestino que você deve aumentar ali a ingestão de frutas, legumes, verduras, vegetais, oleaginosas, leguminosas. Então, se eu pudesse dar uma recomendação perfeita para você reduzir ao máximo a chance de desenvolver o câncer coloretal, primeiro, reduzir a quantidade de álcool que você ingere por semana, por dia, por mês, porque hoje a gente sabe que não há uma dosagem recomendada segura. Não há um estudo que quantifique qual seria a dosagem segura do álcool. A gente sabe que o álcool está associado ao aumento do risco de doenças pró-inflamatórias e também do aumento de doenças inflamatórias intestinais. A redução também dos ultraprocessados, porque a gente sabe que muitos deles podem fazer mal, em especial aqueles que contêm mais açúcares, mais gorduras, principalmente as gorduras saturadas, também aqueles que contêm mais nitrito, nitrato, aminas heterocíclicas, compostos mais pró-inflamatórios, né? Que é o caso ali dos embutidos. Então, no caso da linguiça, da salsicha, do bacon, na rotina é bom que a gente reduza. Lembrando que os ultraprocessados não são todos iguais. É diferente a gente comparar, por exemplo, um bacon com um pão que a gente come na rotina, né? Que contém um pouco mais ali de fibra, ou que contém também mais ácido fólico, algumas vitaminas, enfim, são alimentos diferentes, ultraprocessados diferentes também. E é bom que a gente faça essa separação para, por exemplo, não jogar o whey protein igual ao Nescau, não são iguais. O consumo adequado também da ingestão de fibras alimentares, né? Como eu passei aquela dica de 14 gramas a cada 1000 calorias, e varia aí entre 25 a 30 gramas por dia, às vezes até um pouco mais, né? Se a pessoa está buscando um déficit calórico, é interessante aumentar a fibra para aumentar ali o peptídeo de saciedade, né? Que é o peptídeo YY, como
como eu comentei. Também ajuda a fortalecer a mucosa, né, a barreira intestinal de proteção, aumenta a captação de cálcio. Então, quando você consome mais fibra, que é proveniente de legumes, verduras, vegetais, oleaginosas, leguminosas, isso vai estar sendo fortalecido no seu intestino e no sistema geral do seu corpo, né? Também você vai consumir mais compostos bioativos que contêm em alimentos in natura, né, frutas, legumes, verduras. Até comentei do licopeno do tomate, né, também o resveratrol da uva, e existem muitos outros compostos que também trazem benefício, e é justamente por isso que você deve contemplar desse tipo de alimentação, né? Descascar mais, desembalar menos, utilizar processados que realmente são mais vantajosos, evitar aqueles que são carcinogênicos e que têm efeitos deletérios e pró-inflamatórios. Você tendo isso como um conjunto, dificilmente você vai desenvolver o câncer coloretal, a não ser que seja por algum fator genético, mas de qualquer maneira você vai estar potencializando uma maior expectativa e qualidade de vida.